Então, essa aqui é a residência toda em estrutura metálica, embora a gente tenha um corpo aqui transverso, que a gente utilizou o concreto. Originalmente, esse corpo transverso, a gente ia utilizar alvenaria estrutural. Na real, a gente conversava muito, né, eu e o Ricardo, sobre os processos industrializados. E essa casa, que na verdade é a casa que o Ricardo mora, hoje em dia, era um pouco como um ensaio de como utilizar os sistemas industrializados aqui em Sergipe, numa área litorânea, próximo da praia. Né? Então, de certa maneira, foi um objeto de estudo da gente para testar alguns sistemas industrializados, no qual, inclusive, nesse caso, o aço entrou como essa matriz estrutural. Mas a gente queria também explorar outros recursos. Né? Então, a alvenaria estrutural apareceu como uma intenção de projeto, bem como a utilização de elementos que pudessem vir de fábrica, como brises, como guarda-corpos, como divisórias internas, pudessem vir da indústria e fossem acopladas à casa. Então, a gente quis testar um pouco essas interações no mercado, que é o de Sergipe, que não está tão acostumado com a industrialização, né? Então, foi realmente um laboratório de ensaio para testar um pouco como seria esse comportamento do projeto, né? E tem essa imagem aqui, que eu acho que é uma imagem muito singular e gosto muito dela, porque mostra eu e o Ricardo lá no canteiro de obra, já batendo um papo ali sobre algumas questões que já estavam acontecendo em obra e como a obra estava indo e como que a gente estava fazendo essa aplicação do projeto, né? A gente acompanhando essa produção em loco do projeto que a gente desenvolveu junto, as adaptações, os erros que a gente ali ia corrigindo, ou mesmo a verificação de pontos singulares que a gente precisava sempre estar de olho para que a obra não desviasse. Então, essa interação entre a gente foi desde o projeto até mesmo a obra em si. E, Ricardo, eu sempre gosto de mostrar um pouco essas imagens aqui também, a imagem de uma maquetinha para a gente sentir um pouco a volumetria da casa, porque esse é outro tema que eu gosto de tratar muito, porque hoje em dia a gente é muito bombardeado. No entanto, eu entendo que assim o projeto é uma plataforma de comunicação entre arquitetos e engenheiros, arquiteto-fornecedores, arquitetos e clientes, equipe de projeto e clientes, equipe de projeto com fornecedores e por aí vai. E muitas vezes as ferramentas podem ser diversas, desde os modelos digitais aos modelos físicos, a croquis. Então, eu entendo que para cada situação de diálogo, a gente acaba utilizando uma ferramenta que melhor funciona. Né? Então, eu gosto de frisar isso porque se a gente está hoje em dia batendo muito na tecla do projeto da plataforma digital, o uso do BIM, eu não gosto de esquecer das outras ferramentas que, sem dúvida, contribuem muito. Bem, aqui são algumas imagens tridimensionais dessa casa, né, que a gente pode ver, inclusive, essa intenção inicial do uso dessa tecnologia da alvenaria estrutural no primeiro momento, né? Algumas imagens renderizadas do projeto, e aqui uma imagem do meio da obra, que o esqueleto metálico estava praticamente pronto, né? E é muito curioso, né, Ricardo, que a gente faz uma comparação aqui, quando a gente acabou absorvendo esse bloco transverso numa estrutura de concreto moldado em loco. Eu gosto muito dessa imagem, porque traz um contraste tão grande, né? De como, ainda a gente finalizando a obra do aço, a gente conseguia, de alguma maneira, trabalhar livremente no térreo e no superior, sem essa interferência do cimbramento que o concreto pede. Né? Então, é uma imagem muito contrastante, mas que já mostra uma grande potencialidade
do uso do sistema construtivo do aço. Essa casa, de alguma maneira, ela tem uma certa simetria, né? E isso não foi à toa, né? Quando a gente começou a projetar a casa, e a gente acabou recebendo um briefing, né, de que assim seria interessante a gente ter os espaços fluidos, os espaços integrados, essa imagem arquetípica da casa com as duas quedas do telhado, né, conformando essa cumieira única que remete tanto a esse imaginário da casa, mas ao mesmo tempo a gente não podia esquecer que a gente estava utilizando o ferramental do aço. E, de alguma maneira, essa certa simetria foi interessante porque a gente começou, a partir dessa ideia original de uma certa simetria, a utilizar uma certa repetição das peças metálicas, que eu acho que também é interessante, né? Na medida que a gente vai para um projeto que pensa na industrialização, é interessante que essas peças não sejam cada uma com uma medida específica, né? Que a gente possa ter uma certa repetição de peças, porque isso traz agilidade na produção, traz uma certa agilidade no processo construtivo. Lógico, a gente aqui está falando de uma casa que tem uma metragem quadrada pequena, mas ela serve como um certo laboratório de ensaio de projeto, e é um raciocínio que é interessante quando a gente aplica isso, por exemplo, numa planta industrial que tem 3.000 metros quadrados, né? Ou mais, ou algo em torno disso. Então, é interessante que a gente pense nessa repetição de peças, na similaridade da altura dessas peças, e que a gente tenha, assim, uma translação entre projeto e obra com menos sofrimento e com mais economia e com mais racionalidade. Você diminui, Rodrigo, até erros de montagem. Você tem uma tendência a diminuir erro de montagem quando você procura fazer peças que sejam mais iguais e não muito parecidas. Peças parecidas geram erros de montagem. Peças que se repetem muito, elas favorecem uma montagem mais rápida e com menos erros, né? Perfeito. E é o que a gente busca desde o conceito desse projeto, é uma modulação, peças com uma repetição. E acabe, novamente, né, reforçando isso. A gente estava com um programa de uma residência na mão, que é um programa muito compactado, né? Mas a nossa intenção desde o começo era explorar o sistema construtivo e esses raciocínios muito importantes para que a gente tenha o melhor desempenho do aço. Então, eram pequenos exemplos ali, pequenos momentos de aplicação em função da escala do programa, mas que, assim, o DNA estava carregado ali, né? Uma coisa muito interessante também, outro cuidado que a gente teve, né, era exatamente essa interface entre a estrutura metálica e o terreno, o solo, o sítio de projeto. Então, de alguma maneira, a residência e a sua estrutura em aço, ela não repousa diretamente em enxergar um tanto nessa imagem de obra que a gente tem um pilarete de concreto aqui, que faz com que a estrutura de aço, de alguma maneira, flutue no terreno. Isso traz alguma graça estética, sim, traz, de fato, mas esse requinte dessa leveza da estrutura que paira um pouco o terreno, vem de um comportamento do aço que poxa, eu não vou pegar um pilar e enfiar nesse gramado, nessa área jardinada. Isso traz problemas, né, de oxidação do aço. Então, entendendo essa característica do material, a partir daí, do entendimento dessa característica, que a gente pode tirar, inclusive, resultados estéticos, né, nessa arquitetura. Então, nessa imagem que a gente já percebe essa empena, justamente essa empena aqui, né, já fechada, com alvenaria e acabada, a gente consegue perceber que ela está flutuando aqui em balanço, né? Então, a gente conseguiu um balanço aqui de 2 metros dessa empena, sem grandes sofrimentos, e só o aço traria isso. Mas não é um mero capricho estilístico, sim um entendimento de uma propriedade do aço, do sistema construtivo, e como que a gente acabou tirando partido arquitetonicamente desse sistema.
O né? tubo de queda tá ali também, né, Rodrigo? Só lembrando. O Tem engenheiro um gosta de desenho, saber esses detalhes, assim. isso, tem um desenho que, inclusive, é autoria sua, hein, Ricardo? Que eu vou trazer aqui, Ah, tem aí, que né? é esse, Pronto, tá aí. que é esse Esse rabisco. desenho. Esse desenho é super ilustrativo, porque a gente acabou utilizando nessa aresta do projeto um perfil caixa, né? Esse perfil caixa, ele admite que a gente entrasse com o tubo de queda de cima a baixo e ele fica completamente oculto, né? Ninguém vê esse tubo de queda. Mas ele acaba recebendo água lá na calha e vem descendo por essa aresta do projeto e, no final das contas, a gente realmente fica com esse tubo oculto. E quando chove, é que aqui essa imagem não aparece muito bem, aqui a gente tem um anúncio de uma... Essa imagem aparece um pouquinho, que é uma caixa drenante. Toda a água acaba caindo numa caixa drenante que tem aqui embaixo para receber essa água, né? E ela está oculta aqui nessa aresta do projeto, que muitas vezes é um problema, né, Ricardo? Porque muitas vezes quando a gente acaba usando a estrutura metálica, em alguns momentos ela é muito aparente, um dos problemas que acaba surgindo é onde que a gente vai colocar esse tubo de queda, né? Que são tubos mais robustos, de seção maiores. E a gente, conjuntamente, arquitetura e engenharia, encontrou essa aresta, então os 4 cantos da casa acaba tendo essa descida de água pluvial, e ficou um detalhe muito interessante. No horizonte, a gente até consegue ver a linha do mar, né? Que esse foi um outro desafio da gente, né, Ricardo? Como projetar aqui no litoral do Sergipe, que a gente tem essa presença da maresia, né? É muito presente aqui. E a gente, na verdade, nadou um pouco contra a correnteza, né? De fazer um projeto de estrutura em aço numa região litorânea. E, novamente, né, entendendo o sistema construtivo, e essa imagem acho que mostra um pouco isso, a gente acabou guardando essa estrutura metálica aparente para o miolo da casa. Então, a gente acaba tendo muita estrutura aparente em áreas protegidas contra esse spray marinho, né? E as fachadas mais expostas a essas intempéries, a gente acabou utilizando a estrutura mais oculta, né? Protegida pela própria alvenaria. Então, a gente que é tão, no escritório, entusiasta de tirar partido dos sistemas construtivos, quando é concreto, deixar ele marcado, quando é madeira, deixar também ele marcado, quando a gente vai para o aço, esse comportamento acaba também permeando o nosso trabalho, mas a gente também tem que entender as limitações do sistema para não fazer uma, uma exposição do sistema construtivo pela exposição. Aqui traz uma outra coisa que foi muito legal, que foi o desenho desses planos de brise deste. Poxa, esse é um tema que a gente precisa cuidar muito. Muitas vezes o projeto de aço casa muito bem com fechamentos em vidro, para a gente até tirar partido dessa elegância, né, dos perfis de aço que são tão delgados, mas a gente não pode esquecer enfim, dessas condicionantes naturais aqui do Nordeste e as proteções contra o excesso de insolação e os brises surgem muito como, posso até dizer, como protagonistas nessa solução. Poxa, a gente sempre tem que trabalhar com esses elementos para tornar esse habitáculo da casa realmente confortável, né?